aí, rapaziada, quem tá falando com vocês é o Eliezer. E hoje nós vamos conversar um pouquinho se compensa, se compensa e se realmente faz sentido começar a andar de moto de cara com uma Twister, uma CB300, uma Phaser, essas motos de 250, 300 cilindradas, que todo mundo sabe que já é um pouquinho a mais do que uma Titan, uma Phaser 150, e obviamente elas são mais pesadas, né? Porém, tem muita gente que fala como se fosse tipo sair de uma Titan para uma Hornet. Não é. É uma moto que sim vai ter mais potência e tudo, porém não é uma moto que vai te assustar. Porém, você vai ter que ter os cuidados necessários, né? Óbvio. Então vamos falar aqui alguns pontos e aí você tira as conclusões. Se você está querendo comprar uma moto, obviamente, se você for pegar moto usada, às vezes tem motos 250 cilindradas com preço parecido com uma 150. E aí você fica pensando, será que eu compro? Por exemplo, se você for comprar uma Titan 2020, 2023, 2022, você vai pagar quase o valor dessa moto aqui, ó, que é 250 cilindradas, ou até mesmo de uma 250 mais antiga, tipo a Twister mais antiga, que já é uma moto bem mais barata, você vai achar por uns 8 mil e pouquinho. E é um motor melhor, né? Um motor mais potente. E só que, né, tem a questão, às vezes a pessoa fica com medo de comprar logo de cara uma 250, né? E às vezes com razão. A questão é que é o seguinte: quem faz a moto é o piloto. Independente da moto que você andar, quem vai fazer a moto ser segura ou não é o piloto, né? Se você andar imprudentemente, qualquer moto pode virar uma arma. E óbvio, essas motos são mais potentes que uma Titan, porém não chega a ser tanta diferença assim, porque apesar que ela seja mais potente, ela tem um freio melhor, ela tem a suspensão mais ajustada, o pneu mais largo, então ela é mais segura também. Ao mesmo tempo que ela é mais potente, ela é mais estruturada para conseguir suportar essa potência. Então é uma moto que é bem mais ajustada que uma Titan. Tanto que se você for andar na pista, na estrada, ela não vai ser nem um pouco... na verdade ela vai ser bem mais segura que uma Titan, porque a Titan tem um pneu fino, ela é mais leve, qualquer vento você já vai sentir bem mais forte. E aqui não, aqui você já tem mais estabilidade, você vai fazer uma curva ou então pegar uma aceleração, você vai ultrapassar mais fácil. E tudo isso ajuda e favorece na hora que você vai andar na estrada. Então, se for por conta de potência, e é muita diferença, não é. É óbvio que essa daqui vai ter uma aceleração melhor, vai ter uma retomada melhor. Só que assim, independente de tudo, né, você tem que ir aprendendo com a moto, né? Você vai ter que respeitar a moto. E quanto mais potente a moto, menos ela aceita você exagerar, né? Você tem que saber o que você está fazendo. Óbvio, por exemplo, um ponto que tem que tomar cuidado, né? Se você nunca andou de moto, o legal é sim você pegar a experiência com uma moto mais leve, uma moto mais fraca, porque aí você vai ter as manhas do acelerador e do freio, que é muito importante. Às vezes você acelera igual um louco, mas não sabe frear. E frear é tão importante quanto acelerar. A hora de acelerar, a hora de não acelerar, a hora de usar o freio motor. E isso tudo você aprende com o tempo, né? Então às vezes você pegar uma moto mais potente logo de cara não é tão legal. Sem falar que essas motos aqui são mais pesadas também que uma Titan, isso é óbvio. Porém, depois que você acostuma, não tem nenhum problema, né? Mas assim, dá diferença, principalmente na hora de manobrar ela.
É uma moto que eu não sei o peso direito, eu não lembro, porém ela tem sim o peso maior, tem mais peso que uma Titan, mas só que por um lado é bom e um lado é ruim. O lado bom é que na hora que você vai pegar uma estrada, o peso tipo te ajuda contra o vento, contra caminhões, essas coisas você não sente tanto. Agora na hora de manobrar você sente um pouco mais pesado. E é óbvio que vai ser mais pesado, né? Você consegue ver pela estrutura da moto que ela é uma moto mais robusta. Aí você vai ter que acostumar também com a questão do peso. Então, se você sair de uma 150, igual eu fiz, eu comprei, a primeira moto era uma 150, depois eu passei para essa. A moto no começo eu tinha medo, é óbvio, mas depois você vai acostumando e aí isso aqui virou normal. Aí você vai começar a achar que essa moto aqui não, que tá faltando potência e tal. Porque pelo menos eu acho, tanto ela quanto a CB300 nova, elas têm muita moto para pouco motor. Como assim? Ela tem um motor bom, só que se você for parar para ver, a estrutura dela merecia um motor um pouquinho mais potente, porque ela tem potencial, sabe? Tanto que se você mexer nela, ela consegue chegar a uns 170. E a original só pega 153. É óbvio que isso aí já tem a questão de quando você mexe no motor você perde durabilidade e tal. Porém, lá fora na Europa, você vê que tem moto dessa categoria, né, 300, e com motor já mais potente. Mas assim, óbvio que a proposta dela é uma moto para o dia a dia e também para viagens curtas, né? Então ela cumpre bem o papel, tanto ela quanto a CB300. Porém você fica meio sentindo isso, que a moto tem potencial de ter um motor melhor. Ela é muito boa de curva, ela é muito boa de aceleração, assim, de você sentir segurança, mesmo você aos 150 km por hora, se você não tiver numa pista que está esburacada, você não sente tanto problema. A suspensão ela se comporta bem, tanto a dianteira quanto a traseira. A traseira é a diferença dessas motos, que quando você pega uma 150, a suspensão traseira é bichoque, né? Que eles cada uma suspensão de cada lado, e essa daqui já é monochoque, é uma central. É uma suspensão só. Isso aí faz toda a diferença, principalmente na hora da curva. E na hora que você passa em um buraco, ela não fica tremendo, não fica balançando, a moto fica bem justa. Isso é muito legal. E, obviamente, as questões das peças vão ser mais caras, sim. Se você está pensando que só vai ter vantagem e tal, obviamente não, né? Além do peso maior, né? E também da questão da potência maior, e vamos também ter a questão das peças mais caras. Obviamente essa moto aqui é uma moto de uma categoria superior, então ela vai ter peças mais caras. Porém, não vai ter peças tão caras se você comparar com a própria Titan. Óbvio que essa daqui você tem que comparar com a 160. E a nova Titan, por exemplo, ela tem peças mais caras que essa daqui, se você for ver. O próprio farol dela aí, tem gente falando que tá 2.000 e pouquinho um farol da Titan. E óbvio, porque é LED e tal. Qualquer moto que tem farol de LED, o farol vai ser bem mais caro do que o farol de uma moto que tem o farol halógeno, como é o caso dessa daqui. Você tem que pensar tudo isso na questão de manutenção, seguro. É uma moto que você não pode, eu acho que não é tão legal você andar sem seguro, porque é uma moto já mais cara, uma moto que é muito visada. Tanto as Phasers como a Twister são motos mais visadas, porque elas são motos mais atraentes, sabe? Onde você passa ela já chama mais atenção. Não que ela vai parar a atenção de todo mundo e tal, não é uma Hornet, não é nada. Porém, se você for comparar com uma Titan, realmente é uma moto mais atraente, né? Então, obviamente, pneu vai ser mais caro, troca de óleo vai ser mais cara, porque vai mais óleo no motor, né? O motor dela vai mais óleo. Se eu não me engano, é 1,5 litro mais ou menos, 1,6 litro.
E ela tem filtro de óleo para trocar, ela tem, no caso essa daqui tem ABS, então a pastilha é mais cara. Só que assim, você paga mais caro para ter um produto melhor, né? Às vezes você pega uma 150 ou uma própria Twister e fica um tempo com ela, depois você vai evoluindo. Só que aí assim, acima dessas motos aqui da Fazer, CB300, da Twister, já são motos que a pessoa já não pode mais se preocupar com preço de peça, preço de manutenção, e também não tem mais como se preocupar também com consumo, porque essas motos aí já são motos que já não fazem mais de 30 km por litro. Por exemplo, a Twister ainda faz 34, 33, que é um consumo adequado, um consumo legal. Agora passou disso, você não vai conseguir fazer mais de 30. Você não vai. Uma MT-03, por exemplo, não passa de 25 km por litro, andando normal. E óbvio, tem exceções, uma CB500 talvez consiga, mas aí já é andando bem de leve, bem de leve. Então uma moto dessas acima, você já não vai ter que ficar pensando tanto em consumo. E óbvio, o custo, né, é maior. Aí realmente, se você gosta de moto, compensa, óbvio, não tem como negar. Olha uma MT-09 aí. O problema não é nem comprar, né? O problema é manter. E já são motos que já tem que ter um valorzinho mais alto para manter. Então deu para perceber que sim, essas motos aqui não são potentes o suficiente para te assustar. Porém, tudo que você for andar, né, toda moto que você for andar, você tem que respeitar ao máximo a moto, principalmente se você não tem contato com ela. Você fica imaginando, nossa, meu sonho é uma MT-03, uma Twister. Às vezes você tem que pôr o sonho, mas sim, é óbvio, tem que sonhar. Só que tudo no tempo, né, rapaziada? Tudo no tempo, porque não adianta você dar um pulo maior que a perna, um passo maior que a perna e acabar se arrependendo depois, né? Isso se você não acontecer um acidente grave, né, que pode acabar até atrapalhando todo o resto, né? Espero que nunca aconteça isso com nenhum de vocês, né? Mas assim, tem que ficar o alerta, né? Tem que saber o que tá fazendo, porque isso aí tudo é uma coisa que não é brincadeira, né? Não é, vou sair comprando uma moto potente porque às vezes tá barato e tal. Mas você tem que saber domar a fera, né? Vai ter que saber conduzir a moto da maneira mais ideal. Mas então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha explicado certinho que sim, é possível ter uma moto dessas como primeira moto. Porém, fica pela escolha de vocês. Se vocês se sentirem confiantes o suficiente para ter uma moto dessa como primeira moto, lembrando, obviamente, sempre andando com responsabilidade, sempre com atenção e sem brincadeira, né? A partir do momento que você está em cima de uma moto, você pode acabar cometendo acidentes que envolvam você e também os outros, e não é legal, né? Isso aí, você pode acabar com a sua vida ou com a vida de alguém. Então sim, pode sim se tornar uma arma. Então falou, é isso aí, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus e é isso aí.